Olá, alunos! Estamos aqui para mais uma videoaula e hoje eu vou fazer um resumo do que nós vimos em sala de aula sobre sistemas lineares de equações diferenciais. Vou começar então falando sobre sistemas e equações de ordem superior. Eu falei em sala de aula, né, que qualquer DO de ordem n pode ser transformada em um sistema de equações diferenciais de primeira ordem por uma mudança de variável, né? Então, a mudança de variável seria a seguinte. Eu vou chamar, então, x1 de x, x2 de x', x3 de x duas linhas e xn da derivada de ordem n-1 de x. Então, com essa mudança de variável, a gente consegue, então, transformar uma EDO de ordem n em um sistema de equações diferenciais de primeira ordem. Nós fizemos até em sala de aula um exemplo em que a gente transformou uma equação de segunda ordem, uma EDO, né, linear homogênea, de segunda ordem, em um sistema bidimensional. Então, de maneira geral, para transformar uma EDO de ordem n em um sistema de equações diferenciais de primeira ordem, basta fazer essa mudança de variável. Vamos falar um pouquinho sobre sistemas lineares. Então, nós vimos em sala de aula que um sistema linear é da forma x' igual um p de tx mais uma g de t, onde p de t é uma matriz n por n, onde cada p e j são funções que dependem de t. E g de t é dado pelo vetor g1, g2, gn, onde cada gi também são funções que dependem de t. Vamos falar um pouquinho sobre o Wronskiano. O Wronskiano de n soluções, x índice 1, x índice 2, x índice n, onde cada x1, x2, xn são soluções para esse sistema linear homogêneo aqui, nós vimos então que o Wronskiano, né, de x1, x2, xn, nada mais é do que o determinante dessa matriz, onde cada uma das colunas aqui dessa matriz são os coeficientes das nossas soluções. Então, essa primeira coluna aqui são os coeficientes dessa solução, a segunda coluna são os coeficientes dessa segunda solução, e a enésima coluna aqui são os coeficientes dessas soluções. Lembrando que x1, x2, xn, que são soluções para esse sistema linear, na verdade, nós vimos que elas são funções vetoriais, né? E essas coordenadas aqui de cada coluna são as coordenadas de cada uma dessas funções vetoriais. Lembrando que para que as soluções sejam linearmente independentes, no intervalo alfa-beta, o Wronskiano tem que ser diferente de zero nesse intervalo. A solução geral de um sistema linear homogêneo, né, então aqui a gente tem nosso sistema x' igual a um p de t x, vai ser a combinação linear de n soluções linearmente independentes para esse sistema. Então, a solução geral x vai ser igual a C1x1 mais C2x2 mais, até Cnxn, onde cada uma dessas x1, x2, xn são soluções para esse sistema e x1, x2, xn são linearmente independentes. Vamos falar um pouquinho sobre sistemas lineares com coeficientes constantes. Bom, então a gente está com um sistema linear homogêneo da forma x' igual a um p de t x. Se essa matriz p de t aqui for uma matriz constante, então eu vou chamar o p de t igual a A, onde A é uma matriz constante, ou seja, que não depende de t. Então, a gente diz que x' é igual a x. Então, esse sistema aqui é um sistema linear com coeficientes constantes. A gente precisa fazer aqui uma breve revisão sobre autovetor e autovalor, que eu fiz em sala de aula também.
porque a gente precisa então agora encontrar soluções para esse sistema linear de coeficientes constantes. E a gente sabe então que para encontrar essas soluções, a gente precisa então encontrar os autovetores e os autovalores dessa matriz A, como a gente viu em sala de aula. Então vamos considerar uma matriz n por n. Dizemos que um vetor não nulo xi, com n coordenadas, xi1, xi2 e xn, é um autovetor de A associado ao autovalor R se a matriz A aplicada em xi é igual a R vezes xi. Então, um autovetor da matriz A é um vetor xi não nulo, tal que a matriz A aplicada em xi é igual a R vezes xi. Então, o xi é chamado de autovetor e R é chamado de autovalor. Nós mostramos em sala de aula que, reescrevendo a equação anterior, né, que é A aplicada em xi é igual a R vezes xi, a gente pode então colocar o xi em evidência, reescrevendo a equação dessa maneira, onde I aqui denota a matriz identidade n por n e 0 é o vetor nulo. Então, a equação acima admite solução não nula se somente se esse determinante aqui é zero, como nós vimos em sala de aula, e essa equação aqui é exatamente a equação que determina os autovalores. E nós vimos também que essa equação que determina os autovalores vai nos dar exatamente o polinômio característico da matriz A. Então, as raízes do polinômio característico são exatamente os autovalores da matriz A, como nós vimos em sala de aula. Então, é bem importante guardar isso aqui, que é o determinante de A menos R vezes I igual a zero, é a equação que determina os autovalores da matriz A. E conhecendo um autovalor, a gente pode determinar o autovetor associado por essa relação aqui, que é exatamente a que determina a definição de autovetor, né? Que é A aplicada em xi é igual a R vezes xi. Aqui a gente só está reescrevendo a equação de maneira a ficar mais claro, colocando então aqui o xi em evidência, lembrando que I aqui é a matriz identidade n por n. E é claro que essa equação aqui vai ser um sistema, como a gente viu em sala de aula, e vai admitir infinitas soluções. Na verdade, a gente vai estar mais interessado quando essa matriz aqui for 2 por 2, né? Então a gente vai estar interessado em sistemas bilineares. Então a matriz I aqui vai ser a matriz identidade 2 por 2, e o xi aqui vai ser um vetor com duas coordenadas. E a gente sempre vai querer colocar a segunda coordenada do xi em função da primeira coordenada, como a gente viu em sala de aula. Então, vamos fazer aqui as considerações finais. De modo geral, então, nós vimos em sala de aula que uma solução para o sistema homogêneo vai ser da forma xi, exponencial elevada a r vezes t, onde o nosso sistema aqui é um sistema linear homogêneo de coeficientes constantes. E nós fizemos essa conta em sala de aula, né? Que se nós pegarmos essa solução aqui e se a gente derivar e substituir aqui nessa equação, então nós mostramos que o xi vai ser um autovetor associado ao autovalor R da matriz A. Então, a solução geral para o nosso sistema linear homogêneo de coeficientes constantes vai ser a combinação linear das n soluções. Então, a gente vai calcular o polinômio característico, que na verdade são os autovalores da matriz A, que são R1, R2 e Rn,
E para cada alto valor R1, R2, Rn, nós vamos encontrar aqui o xi1 correspondente a R1, o xi2, o alto vetor correspondente ao alto valor R2, e o xn, que é o alto vetor correspondente ao alto valor Rn. Então, a solução geral vai ser a combinação linear dessas n soluções, e é claro, essas n soluções têm que ser soluções linearmente independentes. Então, pessoal, a nossa videoaula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e que sirva para vocês estudarem para a prova. Se você gostou da videoaula, então deixa aí o seu likezinho. Pode deixar também o seu comentário. Em breve teremos mais videoaulas. E até a próxima. Até mais.